Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer a conclusão da avaliação neuropsicológica que o Christopher estava realizando. Foram, então, 5 sessões, 5 ou 4? 5 sessões. Uma comigo, uma com o Christopher, depois com o Christopher, depois foi comigo e o Christopher, e depois foi comigo e o Christopher, e depois a quinta foi de forma virtual, porque daí ela já me deu resultado. A neuropsicóloga aqui nos atendeu. Ela fez o possível para conseguir o resultado o mais rápido possível, porque eu tinha já um neurologista agendado para o Christopher passar, então ela me entregou no dia, o neuro era no outro, mas infelizmente a consulta foi cancelada, como eu já falei em outros vídeos, né, por erro da clínica. Vim só dar o parecer do que saiu no laudo dele, tá? É um laudo, deixar bem claro que é um laudo, trata-se de um laudo, então eu fiz na clínica Pilares, eu acho que eu já mostrei em algum outro vídeo. Se a luz estiver muito estourada, porque eu estou na frente da janela, mas eu preciso gravar esse vídeo agora, aproveitar que estou sozinha, em silêncio, então eu consigo fazer isso rápido. Então, laudo psicológico, de neuropsicologia, de avaliação neuropsicológica. Aí tem aqui uma introdução falando, né, sobre o conselho que formou esse laudo e tudo mais, e a identificação, né, o nome de quem fez o laudo, né, com o CRP, da psicóloga especialista em neuropsicologia. O solicitante, que foi o Dr. Pedro, né, quem fez o primeiro laudo do Christopher. Lembrando que a avaliação neuropsicológica ela é uma avaliação muito completa e complementar para a gente chegar ao diagnóstico final, principalmente do TDAH, né? Do autismo já é uma coisa mais comportamental, então a gente consegue basicamente observar pelo olhar e pelo que os pais trazem, né? Mas outras questões, igual o TDAH, ele precisa ser investigado mais a fundo, por isso que é feita a avaliação. Tá? Então aqui tem os dados do Christopher, a descrição da demanda. Christopher foi encaminhado pelo neurologista infantil, já diagnosticado no CID F84, 10F84. A mãe solicita avaliação neuropsicológica para atualização do laudo, devido à mudança de convênio, levando em consideração a demanda descrita. Objetivou-se avaliar as funções cognitivas do paciente, assim como personalidade, efetividade, a fim de melhor compreender o seu perfil neuropsicológico. Então aí depois vem a descrição dos procedimentos, então entrevistas com a mãe, anamnese, rapport, está escrito, hora do jogo. Objetivo é avaliar por meio do jogo aspectos relacionados à função cognitiva e afetiva, fontes fundamentais e complementares, as informações e tudo mais, e os testes que foram escritos aqui que ela utilizou. A escala de avaliação, escala de traços autísticos, inventário de comportamento, inventário de ansiedade, escala de responsividade social, perfil sensorial, sistema adaptativo de avaliação de comportamento ABAS. 3, que foram os que eu respondi, os questionários que eu respondi, né? Referencial teórico metodológico, então tem a explicação, a análise, aí falando aqui da anamnese, fala um pouquinho sobre a quantidade de encontros por hora, como que foi realizado, né? As minhas maiores preocupações, a mãe relata que suas maiores preocupações são o atraso no desenvolvimento, a fraca noção de perigo, porque o Christopher não tem noção de perigo, a ausência de sensibilidade à dor, que é muito forte e me preocupa bastante, porque como ele não consegue sentir, não consegue distinguir, então se ele se machucar em um lugar que eu ou o pai dele não esteja responsável para acompanhar, quem vai saber se ele se machucou? Isso me preocupa demais. A dificuldade de se expressar pela linguagem, eu já falei isso muito, né, que o Christopher não consegue se expressar, não falar de si mesmo e não perceber as intenções das pessoas. Ele não consegue mesmo entender. E acompanhamentos atuais, atualmente apenas acompanhamento escolar, porém em outros momentos já realizou terapia aba multidisciplinar com trocas de clínicas, a medicação que ele toma risperidona 2 vezes ao dia, histórico familiar, transtorno de espectro autista, TDAH, altas habilidades e TAG. Aí, né, condições averiguadas durante a avaliação, a mãe do Christopher compareceu pontualmente às sessões previamente agendadas, todos os questionários solicitados para os pais responsáveis foram devidamente preenchidos. Christopher apresentou-se vestido adequadamente, demonstrou dificuldade para estabelecer e manter contato visual, dificuldade para executar as atividades propostas, impossibilitando a aplicação de instrumentos para mensuração dos domínios exigidos nessa avaliação. Quanto ao desenvolvimento, apresenta atraso nos domínios de comunicação e linguagem receptiva, comunicação e linguagem expressiva e socioemocional. Apresentou hiperatividade, andando de um lado para o outro, e a atenção compartilhada é comprometida. É referente muito característico do TDAH, que a gente já vinha investigando, né? Análise de deficiência cognitiva, não foi possível mensurar o desempenho do Christopher devido às dificuldades apresentadas por ele para desempenhar essa atividade. Então aqui nessa parte o Christopher não foi possível mensurar a sua maturidade mental, o que é sempre levantado na avaliação neuropsicológica, porque é ali que a gente consegue ver se a pessoa tem um atraso mental ou se ela não tem, ou se
né, conta também como superdotação, quando o pensamento, a forma que se entende é além da sua idade atual, né, da sua idade biológica, eu diria. Interpretações clínicas e observações. Quanto às habilidades sociais não verbais, Christopher não conseguiu manter contato visual durante a interação social, a expressão corporal, os sorrisos, acenos de cabeça, gestos e mímicas faciais foram incongruentes. Escala responsável respondida pela mãe, e aí tem aqui capacidade de reconhecer pistas sociais e lidar com aspectos de percepção e comportamento social recíproco. Essas partes que eu respondi no questionário. Tem aqui uma parte das escalas, né, que, como eu já tinha falado, né, testes psicológicos, você responde às vezes, várias vezes os mesmos questionamentos e no final ele faz uma soma de quem criou, que eu não vou saber especificar isso para vocês, e aí a gente chega no resultado que corresponde ao temperamento, ao comportamento e tudo referente à pessoa, no meu caso, a minha criança. De acordo com o Dunn, acho que é assim que fala, Dunn, exploração criança exploradora, o grau de uma criança obtém estímulo sensorial. Os dados coletados com a mãe indicaram que Christopher se incomoda e detecta estímulos sensoriais em uma taxa muito mais elevada que os outros, que indicam significância clínica, né? Essa parte aqui são mais sobre estímulos sensoriais, eu já falei sobre isso, né? Ele fez muito na TO e ajudou bastante na primeira TO que ele tratou, então sobre pegarem coisas, areia, geleia, enfim, todas essas questões sensoriais de tato mesmo. Comportamento adaptativo, no desempenho geral de comportamento adaptativo, Christopher apresenta significância clínica entre os domínios sociais e práticos, e aí aqui nessa parte que foi detectado transtornos relacionados à ansiedade infantil. Rapidamente vou falar sobre essa parte, né, transtorno de pânico não assintomático, que quando ele não tem. Ansiedade generalizada ele também não tem. Ansiedade de separação é sintomático, então ele tem, né? Ele deu uma pontuação muito mais alta. Ansiedade social também. Por fim, nessa escala sobre ansiedade, para levantar se ele tem ansiedade ou não, constatou como assintomático, porque o valor que ele obteve nessa parte foi alto, então confirmou, né? Porque o Christopher já era atendido por uma psicóloga, pela doutora C, que era maravilhosa. Eu amava ela, não que eu não ame mais, mas quando ela fazia atendimento para mim, amava do fundo do coração, ela espetacular. E o Christopher também tinha um carinho muito grande por ela, e ela já tinha detectado com o Christopher durante as sessões de terapia que ele tinha sim ansiedade, e ela já tinha me recomendado para falar com um neurologista para pedir um ansiolítico pro Christopher, porque ele come muitas unhas. Ele apresenta vários comportamentos referentes à ansiedade, mas não foi tratado até agora, assim, medicamentosamente. Só que agora, né, nós temos um laudo muito bem feito, muito bem executado, esclarecido aqui, que confirma sobre isso. E quando eu for super atendida por uma neurologista decente, né, ou um neurologista decente, um profissional decente, que faça o seu trabalho, que leia isso aqui muito mais a fundo do que eu estou lendo para vocês, eu vou me informar com ele direitinho como que nós vamos tratar essa parte, como que a gente vai lidar com isso, explicar para o Christopher se precisa ser medicamentoso ou se, enfim, se só com terapia resolveria, se só observação, eu não sei, mas quando já tem outro neuro agendado, e quando ele passar, eu vou realmente a fundo disso aqui para tratar. Eu só quero ajudar meu filho. E aqui também numa outra parte relacionada também à ansiedade, ser ansioso deprimido, então deu como sintomático, retraído também, problemas com contato social, né, eu já falei isso, mas volto a repetir, hoje ele tem um pouco menos, mas ele ainda tem, mas ele teve muitos problemas com contato social, que a gente chamava ele de Jumo, que ele chegava nos lugares, ele queria ir embora, não queria ficar, chegava em qualquer lugar que tinha muita gente, falava, a gente já pode ir embora? Mãe, vamos embora? Pai, vamos embora? E fica falando assim. Hoje em dia, a gente já pratica com ele a previsibilidade por saber que ele tem essas questões. Então, a gente consegue levar ele para mais lugares e manter ele lá por muito mais tempo do que antes do diagnóstico e da gente entender e tratar ele, né? Problemas com pensamento, problemas de contato social, já falei, né? E problemas com atenção. Isso aqui também é muito importante para eu mandar para a escola, porque a professora dele é maravilhosa, gostei bastante, assim, acabei, né, criando uma comunicação com ela e uma confiança, que é muito importante. Mas a outra professora do Christopher, que eu não vou especificar qual foi, ela teve uma reunião e eu fui falar com ela, né, pra conhecer ela, porque eu não tinha conhecido ela ainda pessoalmente, e ela não sabia que o Christopher é uma criança autista. E ela veio falar pra mim sobre o comportamento dele, que ele não focou nas atividades, que ele não realizou, e que uma aluna foi ajudar ele, e que ela sentiu muita dificuldade nele, que ele não presta atenção. Eu falei, mas é porque ele é autista, então ele tem muita dificuldade.
e a gente tá investigando TDAH lá. É mesmo? Nossa, então eu preciso fazer um material diferenciado para ele. Então acho que teve uma quebra de comunicação ali, mas eu vou mandar uma cópia disso daqui pra escola, para elas lerem também, e enfim, vou ver com a outra clínica como vai funcionar essa questão, porque a clínica também pede os dados escolares da criança para poder manter essa rede de comunicação, porque é toda uma equipe, a gente precisa trabalhar em equipe. Eu, o pai dele, a escola, a clínica, o neurologista que seja atendido, as terapeutas que vão tratar com ele, a gente é toda uma equipe para ajudar ele a evoluir no tratamento dele e evoluir como pessoa e entender o que ele tem e saber como viver, né, com o transtorno dele. Escala de avaliação comportamento infanto-juvenil, déficit de atenção, hiperatividade, e aí aqui regulação emocional, deu média superior. Então, só para vocês entenderem aqui, por exemplo, aqui na pontuação bruta, que era a média para saber se dá mais, né, é porque confirma que tem o TDAH. Se dá menos, é que não tem. Basicamente assim. Então, a pontuação máxima bruta, que seria 50, e o resultado do Christopher foi 65, então é considerado uma média superior. A hiperatividade e impulsividade, o resultado da pontuação da análise seria 58 e do Christopher deu 85 em hiperatividade e impulsividade. Comportamento adaptativo, né, referencia adaptar ou não, então a média era 53 e a do Christopher deu 65. Atenção, sobre ter atenção. A pontuação bruta para atenção era 55. O resultado do Christopher deu 99. Então aqui confirma, né, que ele tem o TDAH. No quesito que respondido pela mãe, Christopher apresentou percentual 80 no score geral, classificado como média superior, ou seja, apresentou mais problemas relativos ao TDAH do que a maioria dos meninos da sua faixa etária. E aí aqui chegamos então à conclusão, né? Escala de traços autísticos respondidos pela mãe, então o valor referencial seria 15, ele obteve 37 pontos, então indica sintomologia. Então basicamente, se dizermos que tem um exame, não tem um exame, mas tem uma avaliação para confirmar se esse comportamento, se as características da sua criança ou da sua pessoa correspondem ao autismo, seria este aqui, nesta parte, escala de traços autísticos. O valor referencial do Christopher foi 15, o valor referencial da avaliação é 15, o valor obtido pelo Christopher foi 37, indica a sintomologia, é assim que se indica, pelo menos assim ficou claro para mim e foi me explicado, que é assim que a gente se identifica o autismo, com base na avaliação. Então aqui confirmou o quê? O transtorno de ansiedade, o TDAH e o autismo. Então vamos à conclusão. Oi gente, aqui é um outro dia, vim dar continuidade no vídeo, porque quando eu fui editar, eu vi que deu um erro de gravação e o microfone falhou muito e não saiu a conclusão final do vídeo. Então eu voltei aqui só para fazer essa parte para vocês, tá? Então eu vou ler aqui a parte da conclusão. Não foi possível mensurar as medidas de inteligência ou maturidade mental do Christopher. Quanto ao desenvolvimento, Christopher apresenta atraso nos domínios de comunicação e linguagem positiva e linguagem receptiva, comunicação e linguagem expressiva, socioemocional e comportamento adaptativo, domínios social prático. A avaliação de comportamento social recíproco indicou prejuízo moderado. A avaliação de perfil sensorial também indicou significância clínica. A avaliação de funcionamento emocional e comportamental indicou sintomatologia ansiosa, problemas com o contato social, problemas com atenção, hiperatividade e desregulação emocional. Essa descrição complementa, né, o transtorno de ansiedade e o TDAH. E na hipótese diagnóstica levantada, se de 10 é 84, nível 2 de suporte. E aí depois seguimos, né, para outra aba, segmento, né, as indicações clínicas, segmento com neurologia infantil, terapia aba multidisciplinar com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, acompanhante terapêutico escolar e orientação de pais. Retorno em 12 meses para reavaliação neuropsicológica, né? E aí aqui embaixo tem a descrição das referências bibliográficas que ela usou para poder formar esse documento. Então, assim, das terapias que o Christopher já fez durante esse primeiro ano de diagnóstico, só aumentou a psicopedagoga, que eu já tinha comentado uma vez na clínica que quando ele fosse para a fase de alfabetização, eu gostaria que ele fizesse a psicopedagoga, eu acho que é muito importante, mas não podia solicitar, porque não estava em nenhuma orientação dele, de diagnóstico, de laudo, não tinha nenhuma orientação para seguir com essa especialidade, e também porque ele não estava em fase de alfabetização. Agora ele está, porque ele está no ensino fundamental 1, então vai aumentar essa fase de terapia. Referente aqui à orientação de pais, né, ela me explicou, não é que nós somos desorientados e a gente não sabe como lidar, não é sobre isso, é porque o trabalho que é feito em clínica e na escola precisa ser continuado em casa.
Foi assim que ela me explicou e eu realmente concordo com o posicionamento dela. Precisa repassar, precisa passar para mim o que eu preciso fazer, porque eu não sou especialista, sou especialista só no meu filho, mas não em lidar com autismo. Então é uma orientação do que fazer em casa. Na segunda clínica que o Christopher fez acompanhamento, que fazia terapia ABA, nós tínhamos uma orientação para ser feita em casa e lá se chamava ensino conduzido. Então tinha umas atividades para a gente fazer em casa e eu acho isso espetacular, porque daí a gente consegue dar continuidade ao trabalho. Então foi isso, gente. Essa é a avaliação neuropsicológica do Christopher, esse é o resultado. Se você está pegando esse vídeo agora, que é o último, eu vou deixar uma playlist montada de todo o processo da avaliação dele, e a cada 12 meses ele vai repetir, que é a validade deste documento, deste laudo. E aí agora eu vou tomar providências, né, com os próximos especialistas. Essa semana o Christopher já vai passar em um novo médico, tem um outro neurologista agendado mais pra frente, agora eu vou procurar também um psiquiatra para ver como que eu posso, para procurar orientação mesmo, para ver o que eu preciso fazer, referente aos laudos, sobre essa ansiedade. Eu tô procurando especialistas para que me ajudem a lidar com essa nova fase do Christopher. E, enfim, é isso, gente. Esse é o registro da avaliação neuropsicológica. Espero que tenha ajudado. Eu sei que muitas mães procuram esse tipo de orientação, assim como eu procurei quando meu filho precisou fazer essas avaliações. E esse tipo de conteúdo é para isso, para ajudar outras famílias e levar a informação para frente. O autismo tá aí, ele é real e a gente precisa falar sobre. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!